Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ontem nós falamos sobre a evolução do marketing 6.0, né? A evolução do marketing até a chegada do 6.0. Hoje eu quero te dar boas-vindas e a pergunta que fica é: qual o problema? Por que eu não consigo entrar nisso? Na questão também do embalde, de fazer esse coração do marketing digital explodir. Bom dia, Val, bom dia, bom dia, bom dia. A pergunta que fica é: qual o problema? Por que eu não consigo entrar nesse jogo do marketing digital, do embalde, do marketing 6.0, né? Como você está falando, Aline, dos últimos dias para cá, qual é o problema? Olha só, deixa eu só te pontuar, sintetizar toda a conversa que a gente fez durante a semana com o depoimento de alguns CEOs de empresas, dos cases que eu trouxe ontem para você. Olha o que Brian Haugen, CEO da HubSpot, fala: o embalde marketing é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, ou seja, serve para você que é pequeno também. Então a pergunta é: qual é o problema? Por que eu não entro nesse jogo do coração do marketing digital? Por que eu não explodo no marketing digital? Por que eu não consigo entrar nessa seara do 6.0? E é isso que a gente vai falar hoje, tá? É só algumas crenças, uma virada de chave rápida que você tem que fazer aí no seu mindset, porque é para todos, tá? Ele permite, diz o CEO, que o embalde, né, esse coração do marketing digital, ele permite que as empresas atraiam e engajem e conquistam também clientes de forma autêntica e significativa. Lembra que a gente está falando que o embalde, ele faz uma trilha de relacionamento com seus clientes de uma forma muito personalizada e muito profissional. Então, ao fornecer conteúdo rico, você explode vários gatilhos. Ele fala: ao fornecer conteúdo valioso, ele usa a palavra valioso e relevante às empresas, as empresas podem construir relacionamentos sólidos com seu público, como a gente falou, e impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo. Então, significa que hoje, lembra que a gente está falando de evolução do marketing digital. Hoje, o cliente, ele exige, ele pede, ele quer essa construção de relacionamento, né? E as empresas têm que olhar para isso e utilizar todas essas estratégias que nós falamos ao longo dos dias sempre, para o quê? Para potencializar esse relacionamento, essa relação. Já o Randy Finskin, né? Ele é fundador da Moz, que é uma outra empresa que utiliza muito o embalde, e ele fala: o embalde marketing é uma abordagem poderosa para atrair, converter e encantar cliente. Aqui ele já está falando da jornada de relacionamento com o cliente. Então, a gente atrai, a gente converte e a gente encanta. E é por isso e esse é o conceito do marketing digital: a gente pegar o cliente e conversar com ele em todas as esferas. Então, de novo, gente, marketing digital não é eu fazer só rede social, é eu pensar nesse relacionamento com o meu cliente de uma forma potencializadora, de uma forma que eu ali numa folha de papel dificilmente conseguiria fazer, porque eu não tenho as automações que o marketing digital me proporciona, eu não tenho os dados, nem a inteligência artificial, nem o cruzamento de gestão de comunicação que eu consigo ter à medida que eu uso o digital. Então, ao criar conteúdo útil e educacional, diz ele, né? Diz o Randy, ao criar conteúdo útil e educacional para o meu mercado, e aqui está validando algo que eu também já estou te trazendo. Você tem que educar e ensinar o seu mercado. Por que eu estou trazendo essas coisas antes de responder por que eu não consigo entrar? Por que as empresas geralmente não conseguem entrar nisso? Só para a gente sintetizar, tá? Através da fala desses grandes players, te impulsionar, que é para ti sim o jogo, e te mostrar como que eles enxergam, como é que os gigantes enxergam toda essa narrativa que a gente está construindo aqui, tá? Então ele fala: ao construir conteúdo útil, ao criar conteúdo útil e educacional, as empresas podem estabelecer a sua autoridade no mercado, construir confiança com seu público e gerar leads qualificados de forma consciente. Lembra que leads é potencial público. Então, todo aquele cliente que é potencial público, que está no digital, que você traz para o seu relacionamento, a gente chama de lead, né? Então, mais uma vez aqui ele fala que educar e ensinar traz dinheiro. Ele fala isso em outras palavras. E quando a gente fala em leads qualificados, para o marketing isso é muito importante, porque quando a gente faz um anúncio pago, às vezes vem leads muito frios, que a gente chama, né? Que é especuladores, é concorrente, é pessoas que que não tem de fato real interesse, só ali zapeando, né? Então, quando a gente trabalha conteúdo rico, nós temos a nossa base de
engajamento pessoas realmente que já nos conhecem, pessoas que gostam do nosso negócio. Então a compra ela se torna muito fácil porque esse relacionamento ele é mais duradouro, né? Ele é mais consistente, vamos dizer assim, tá? Já o Dremesh Shah, eu acho que deve ser islâmico, né, pelo jeito. Ele é cofundador da HubSpot, tá? E ele fala assim: o inbound marketing transformou a maneira como as empresas se conectam com seus clientes, né? Em vez de interrupções intrusivas, as empresas agora podem atrair clientes por meio do conteúdo útil e relevante, criando relacionamento duradouro e impulsionando o crescimento do negócio. O que ele quer dizer aqui, tá? Que justamente romper com aquele comercial que eu fico ligando, incomodando. A gente sabe quanto é ruim. Eu, por exemplo, deixo meu celular no silencioso porque senão várias vezes por dia eu sou importunada com mensagens que eu não quero ser. Então, assim, além de a gente mudar a nossa rotina por conta dessas questões chatas, a gente fica com raiva das empresas quando a gente atende. É um tiro no pé, né? E eu confesso que até hoje eu não sei nem como é que é permitido legalmente. Aliás, não é, né? A gente tem a LGPD. Mas, enfim, eles continuam fazendo. Então, o que acontece? Se você atrai o cliente porque você está ajudando o mercado, você não está incomodando o seu cliente. E isso traz consequências de resultados. É o inbound, você está parado e o cliente chegar até a ti pelo teu conhecimento, pelo tanto que você entrega para ele. Isso é o inbound, tá? E aí ele valida que isso traz de fato dinheiro. Já Neil Patel, que é o fundador da Neil Patel Digital, ele fala assim: o inbound marketing oferece uma abordagem mais eficaz e sustentável para atrair e reter clientes. Quando ele fala sustentável, ele quer dizer eficiência, ele quer dizer dentro da questão que nem nós falamos do ESG, que é uma governança sustentável e social, né? Ou seja, é mais ético, é mais polido, traz mais receitas e menos tempo. Então, ao criar conteúdo valioso e educacional, as empresas podem se destacar da concorrência. E sim, se destacam, porque, por exemplo, eu tenho que estar aqui conversando contigo, eu tenho que estar gerando conteúdo, isso faz com que a empresa que gera conteúdo, ela de fato se coloca na vanguarda, porque ela está fazendo o quê? Ela está mostrando que ela tem poder de conhecimento e ela consegue influenciar no mínimo o segmento dela, e ela está mostrando qual é o objetivo dela em termos de propósito social, e isso que faz com que as marcas criem posicionamento e autoridade, que é o que faz você brilhar no jogo. Eu não sei se eu já citei esse exemplo alguma vez, mas nós vivemos no digital como se fosse uma poluição da informação, muitos elementos. Então, quem é da minha época, eu tenho 41 anos, lembra talvez de um livrinho que a gente chamava assim, Onde Está o Wall-E? Era um livro que tinha muita poluição de desenho, eram rabiscos, desenhos, e você tinha que achar num livro que era gigante, o Wall-E, que era um personagem que estava escondido no meio de um emaranhado de poluição visual. E aí nós passávamos, na época não tinha celular, né, gente? Então alguma coisa tinha que se entreter. E aí nós passávamos horas e horas e horas procurando o bonequinho, tá? Que se chama Wall-E. Então o nome do livro era Onde Está o Wall-E. E aí a editora, ela lançava várias versões pra gente poder ficar horas na entretenimento. O que acontece? O digital é isso, é uma poluição da informação, você tem que achar o Wall-E. O que eu quero dizer? Você é a marca, você é o Wall-E, tá? Quando o cliente, ele quer te achar, ele vai te achar, desde que você esteja posicionado que você é o Wall-E. Então, quando você quer vender, por exemplo, um sapato para o público feminino de alto padrão, é um segmento, é um nicho de posicionamento. E a mulher, no caso, que quer comprar, ou o homem que quer comprar um presente para sua mulher, quer comprar um sapato de alto padrão pelas vias digitais, vai procurar e vai cair em ti se você está posicionado no mercado. Agora, se você não está no mercado, não vai te encontrar, e se você não se posiciona, a pessoa não vai te achar, tá? Então, esse é o segredo do jogo. Este é o segredo do jogo digital. É o estar no meio dessa poluição, não importar com a poluição, porque eu tenho meu brilho, eu tenho minha autenticidade, eu tenho meu posicionamento. Aline, como é que eu faço posicionamento? Missão, visão, valores, cultura organizacional, propósito social. O que eu amo fazer, como é que eu ajudo o meu mercado? Como que o mercado me acha? Educando o mercado, passando conhecimento, falando sobre as dores que ele tem que tu resolve, os problemas que ele tem que tu entende que tu resolve, as soluções que tu entrega. E esse jogo, ele explode quando eu uso as ferramentas do marketing digital.
E quando eu uso as ferramentas aplicadas a uma estratégia de embalde marketing, que é essas trilhas de relacionamento a longo prazo, onde eu entrego muito conteúdo para o meu cliente através das ferramentas, quando eu coloco esse penso estratégico, eu tenho o embalde, eu tenho todos os gatilhos de marketing explodindo ao mesmo tempo, porque eu vou falar de história, eu vou falar de verdade, eu vou ser congruente, eu vou ser empata, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai naturalmente exercer a lei principal que nos deu o fio da meada para essa semana a gente trabalhar essa pauta, que é atraia o público, atraia o mercado, atraia o seu cliente de uma forma natural e magnética, né? Quais são, Aline, os segmentos, só para me entender, quais são os segmentos que já aplicam isso e quais são os segmentos que ainda têm dificuldade? A gente já vai falar das dificuldades para você refletir antes de a gente encerrar. Quais são os segmentos que já estão nessa atualização do marketing 6.0, que é cuidar do cliente, com sustentabilidade, responsabilidade social, utilizando a inteligência artificial, os dados e tudo isso. Quais são? Geralmente as empresas da tecnologia e da informação, obviamente que é porque eles têm, né, acesso a tudo para eles, eles adoram inteligência artificial, adoram tecnologia, então eles estão sempre pesquisando, então para eles é muito mais fácil operar toda essa logística e estratégia, né? O processo do embalde, ele é um passo a passo, ele é uma metodologia, você cria uma metodologia no seu negócio de relacionamento com o seu cliente, e o pessoal da TI adora isso, porque eles são processos, né? Eles vivem processos. Fora isso, as próprias agências de publicidade, de marketing, né, elas já utilizam, obviamente. O e-commerce e o varejo online obrigatoriamente utilizam. Os e-commerces e o varejo online. Se existe um e-commerce e um varejo online que ainda não utiliza, olha, não consegue competir. Difícil, vai falir. Não vou profetizar aqui, tá? Mas é muito difícil que sustente a longo prazo. Por quê? Porque se eu depender só de anúncio pago, eu vou competir com players gigantes. Você pensa, por exemplo, que eu vou vender uma caneta, tá? Eu sou um empreendedor, vou vender uma caneta. Eu sou um empreendedor, vou vender uma bala, vou vender um bombom, vou vender um ovo de Páscoa caseiro. Eu vou competir com gigantes americanas, quer dizer, americanas não sei ainda, né? Mas enfim, eu vou competir com gigantes, Cacau Show, no caso, estou pensando em Páscoa, né, gente? Que botam muito recurso já no anúncio pago. E o anúncio pago, ele funciona como um leilão. Aparece na frente quem bota mais dinheiro, tá? Então, muitas vezes, os pequenos, eles morrem na praia porque eles não têm condições financeiras de competirem com a palavra que custa, né? Para o nosso mercado em relação ao que os grandes players colocam. Qual é a saída? A saída é justamente fazer o embalde. A saída justamente é fazer o embalde. Então, você coloca a estratégia de SEO, né, de tráfego, através de conteúdo rico. Você coloca as palavras-chave que você sabe no seu... Então, você está sempre atualizando ali seu perfil, seu portal, enfim, com as palavras-chave que você sabe que seu público vai utilizar. Você vai colocando inteligência dentro do seu site para fazer o multicross, sobre aquilo que o cliente precisa e pesquisa. Então, você vai utilizando recursos em paralelo, não que você não vai fazer anúncio e não vai competir, vai, tá? Porque um anúncio, ele sempre vai ganhar mais destaque na tua geolocalização do que um player lá de São Paulo colocando recurso aqui. Então mas tudo tem que ser uma estratégia como se fosse um combo, para você ter um potencial de alavancagem. Logo, o e-commerce e o varejo que não faz embalde, que não pensa nessa trilha de relacionamento, ele perde dinheiro. E ele perdendo dinheiro, ele perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro, ele vai sim brigar com os grandes players de uma forma desleal. Então ele tem que encontrar o diferencial dele. O segredo é ele encontrar o diferencial dele nesse jogo de posicionamento e relacionamento mais ativo junto com o cliente, através não só do anúncio pago, mas também da comunicação orgânica, né? Que é aquela espontânea, aquela que eu entrego conteúdo rico, tá? Então o varejo, ele já se deu conta disso e ele já entrou, é difícil ver alguém vendendo no varejo que não faz embalde, tá? Só quem tá muito começando mesmo, que é muito caseiro, assim, né? Fora isso, indústrias criativas, como, por exemplo, a indústria do design, da arte, do entretenimento. O pessoal do entretenimento usa muito, né? Alguns profissionais individuais liberais que querem se tornar influenciadores digitais, né? Que querem ancorar posicionamento no seu mercado, eles já sabem da importância do embalde, tá? Agora... Por outro lado, a gente tem aquelas empresas que estão ainda no que eu chamo de marketing 4.0, que não se deram conta ainda da explosão que é todo esse trabalho, ou então acham que não é para si, tá?
Antes de a gente entrar então no porquê, né, no porquê que é difícil entrar no marketing para essas empresas, para esses segmentos, eu vou te dizer quais são esses segmentos, tá? Geralmente as indústrias tradicionais, tá? Então você pensa metalúrgica, agricultura, você pensa indústria em geral de calçados, né? Indústria em geral. Por quê? Porque a indústria tem aqueles conceitos da administração mais conservadores ainda, né? Eles trabalham com produção, então eles não estão... O digital, quem obrigatoriamente já está no digital é quem quer vender infoproduto, quem quer vender conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho a produção, eu não tenho assim... 10 peças para vender, eu vou estar limitado a isso, então é muito difícil eu gerenciar estoque e tudo isso. Não, o infoproduto, ele não tem limite. A gente chama isso de startup, é um ramp-up, é um crescimento, né? O infoproduto, ele é um produto embalado em conteúdo que eu faço uma vez só, escalono ele. Tudo que eu faço uma vez só, escalono, ganho dinheiro sem precisar botar mais recursos, sem precisar contratar mais gente, enfim, a gente chama isso de startup, né? Uma startup, é um projeto startup. Essa entrega em larga escala, sem gerar custo, de uma forma toda automatizada, essa entrega, ela é muito plausível de eu aplicar ela no digital. Eu preciso do digital para que seja uma entrega a larga escala. Se não for uma entrega a larga escala, no digital eu não consigo que seja a larga escala. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra para 10 pessoas, isso é físico. Se eu quero fazer uma palestra para 1 milhão de pessoas, eu preciso criar uma audiência no digital, porque não existe lugar onde eu possa colocar 1 milhão de pessoas, por exemplo, né? Até talvez exista, mas é difícil, né? Então, quem trabalha com esses infoprodutos também caiu nessa única solução que é o inbound marketing. Agora, a indústria que é mais antiga, não. Os serviços profissionais, a maioria não, porque são pequenos, acho que não é para si. Por exemplo, coachings, agora, eles querendo produzir conteúdo rico, estão começando a entrar, mas só agora. Advogados têm resistência ainda, médicos, veterinários, esses têm muita, o pessoal da área da saúde tem muita resistência ainda, né? Porque eles têm dificuldade de se venderem online, parece. Eles sentem como se estivessem não olhando com o cliente, olho no olho, não cuidando do cliente, porque eles têm um arquétipo neles, né, intrínseco do cuidador. Parece que eles estão sabotando o cliente. Então, eles têm algumas crenças ainda que fazem com que eles fiquem no marketing tradicional, que também funciona, tá tudo bem. Eu gosto de dizer que é um combo, um complementa o outro, né? Pequenas empresas locais também, então aquela padaria do bairro, né, aquele comércio de varejo local, aquele restaurante, né, que abre as portas mais pensando no público do entorno, que passa na frente e entra, do que necessariamente pensa assim, não adianta entrar nisso porque não adianta eu vender para quem tá lá em outro bairro, se eu sou um restaurante aqui local, não faz sentido. Esse é o raciocínio, né? E pode estar errado, pode estar perdendo muita oportunidade, aliás, está perdendo muita oportunidade, basta ver na questão da pandemia, quando alguns restaurantes começaram a entregar de uma forma muito rápida, porque já estavam um pouquinho mais na frente sobre essa visão tecnológica que traz os recursos do marketing digital, tá? Mas o que leva, então, essas empresas pequenas a ainda ficarem respaldadas ou um passo atrás, enfim, em relação ao marketing, tá? Que esse é o grande gancho da nossa conversa de hoje. O porquê que leva essas empresas a se afastarem dessa maravilha que é o marketing digital, com sustentabilidade, com bem-estar social, com propósito, com posicionamento, que é o marketing 6.0, né? Primeiro, falta de entendimento sobre o que é marketing digital. E esse é o porquê de eu estar aqui todos os dias. Falta de entendimento sobre o que é o marketing digital. Às vezes, como eu sempre digo, a gente fica naquela esfera de que é só um anúncio, é só um post, é só um site, e na verdade eu chamo isso de commodities, tá? Você vai comprar, por exemplo, um arroz é uma commodity. Agora, você vai vender um doce de arroz de leite, é um valor agregado em cima de uma commodity. E tem muito mais valor. Então, eu vejo que rede social, site, assessoria de imprensa, tudo isso são elementos commodities que tem que estar dentro de uma estratégia que é a entrega de valor, a entrega principal que dá o resultado principal. Então, é um conjunto, é um combo de ativos que você utiliza, de ferramentas e recursos que você tem para quê?
para que seja simplesmente um veículo condutor da sua comunicação corporativa, do seu recheio, de quem você é, do seu posicionamento. Porque o que vende não é a ferramenta em si, é o conteúdo, é o posicionamento. Então, por isso deixa claro o quanto algumas empresas não entendem. Quando elas contratam uma agência, geralmente elas falam assim, eu quero alguém para organizar minhas redes sociais. Você quer alguém para organizar suas redes sociais ou você quer alguém para gerar o conteúdo para as redes sociais? É uma conversa muito diferente. E o que faz a venda é o conteúdo, não é a rede social, tá? Foco excessivo, tá? Em resultados a curto prazo. Isso é muito comum, gente. Os grandes players, todos aqueles que eu narrei, que eu citei, eles têm entendimento de que isso é investimento, tá? Você começa a trabalhar o relacionamento com o cliente, de acordo com as pesquisas, os resultados de vendas, eles crescem de 3 a 6 meses, tá? E você começa, então, a virar, vamos dizer, mestre e turbinar ainda mais seus resultados no período de 1 ano mais. Então, é como se fosse um setor que você está implementando no seu negócio. Se você nunca teve um departamento de marketing, você só teve uma rede social, um post de vez em quando, às vezes feito pelos recursos humanos e tal, você não tem essa experiência ainda para entender que marketing é investimento, não é custo. Mas como todo investimento, vai 1, volta 2, tem que voltar 2. Mas no início, às vezes, tem alguns riscos, tem algumas perdas, sobretudo porque marketing é teste. Teste. Se eu faço uma landing page de venda, uma página de venda, tá? E eu troco a cor do botão faz a diferença na venda. A cor do botão faz a diferença na venda. Se eu trocar uma palavra, faz diferença na venda. Então, quando a gente começa uma imagem, a gente troca uma imagem, faz diferença na venda. Um vídeo faz diferença na venda. Então, a gente sabe mais ou menos o que funciona, a gente tem alguns protocolos, né? A gente sabe o que o público gosta, enfim, e a gente faz uma base. A gente estrutura a base, depois a gente vai fazendo vários testes, né? Só que cada teste que você faz, que você identifica qual ficou melhor, é um período de construção que você tem que investir de tempo. Então, não que aquela primeira landing page ela já não vai vender, ela vai, só que ela vai vender de uma forma muito tímida. Né? A gente costuma dizer que o algoritmo, os motores de busca, todos os ativos digital, eles demoram um pouquinho para aprender, para encontrar o teu cliente. E tem a ver também com a nossa estratégia de ir acertando e ajustando. Então, você tem que entender que quando você entra para o marketing digital, você está fazendo o quê? Você está crescendo na sua inteligência artificial. Se você está crescendo na tua inteligência artificial, você tem que alimentar ela para que ela cresça. E para você alimentar e para ela crescer, é gradativo. Então, às vezes, as empresas elas contratam uma agência para ontem começar a ganhar dinheiro ontem. E não é ontem que elas ganham dinheiro, não é de um dia para noite, é devagar, é uma construção, tá? Aline, eu tô à beira da falência, eu tenho mais um mês de sobrevivência, né? Faz um milagre. Não, nossa agência de marketing não é santo milagreiro, tá? Não adianta. É trabalho, suor, arregaçar as mangas com estratégia, né? Então, a gente tem tempo de definir a estratégia, tem o tempo de atrair o cliente, se relacionar com ele e depois converter em venda. Pode dar sorte de converter rápido? Pode, mas só 3% converte rápido. Todos os 97% dos seus clientes que te encontram pelo digital, a gente tem que trabalhar ele, conversar com ele no ciclo de vida que é o seu negócio. Pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá? E, claro, depois a máquina só vai melhorando, tá, gente? Então, esse é um erro excessivo, tá? É algo que faz... E quando as empresas, então, elas entram no jogo com esse viés de vender rápido, elas esmorecem, porque elas veem que o resultado não é assim, então elas já desqualificam a agência, desqualificam o trabalho, desqualificam o marketing, né? E não é assim que funciona. Às vezes você pode estar com estrategista errado também, por isso está demorando para te dar retorno. Também é possível isso aí, tá? Mas a questão é não desistir, a questão é você encontrar a pessoa certa. E outras vezes o cliente senta na tua frente e você diz para ele, olha, vai demorar tanto, né? Você vai ter que investir tanto pro tempo que você quer. Porque eu costumo dizer o seguinte, gente, marketing, ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você precisa de tempo, porque você precisa construir devagar, fazer testes. Os testes custam dinheiro, né? Então é um testinho por vez, um teste por vez. Quando você tem uma turbina de dinheiro, você abre a torneira e você faz vários testes ao mesmo tempo, você ganha muita velocidade. Então, marketing é teste. E às vezes a gente fala isso pro seu cliente, olha, seu objetivo é meio agressivo e ousado para o recurso que você tem. Você, né, alguma coisa a gente vai ter que ajustar aqui. E aí as pessoas se frustram, né? Vão embora. Acontece, tá? Acho que marketing não funciona. E falta de conhecimento sobre as tendências de mercado também, tá?
essas que são essa questão da sustentabilidade, sobretudo essa questão de eu cuidar do meu cliente, de eu atender as dores do meu cliente, né? Isso aí também as empresas ainda não entendem, às vezes elas acham que é só propaganda, elas não têm essa cultura ainda de educar o mercado, de conversar com o mercado, de trocar experiência. Isso é uma tendência do consumidor, né? E algumas empresas não olharam para esse lado mais humanizado de fazer a administração, que é uma crescente e um caminho sem volta, tá? Fora isso, o mais comum também é as experiências negativas do passado, né? Porque hoje no marketing, infelizmente, aliás, como qualquer profissão, mas no marketing você concorre, nós aqui que estudamos marketing todos os dias, a gente concorre com o vizinho, com o filho, com o irmão, né? Qualquer um que faz, deixa eu fazer para ti um post, né? Deixa eu fazer, né? E às vezes até os profissionais da área também não tem essa questão da estratégia e fazem só do ponto de vista de vitrine e não dão os resultados estratégicos, né? E aí as empresas erram também, porque muitas delas contratam, por exemplo, uma agência e não sabe o que pedir para a agência, porque não está alinhado com o seu objetivo geral. Então, às vezes, não é nem o produtor, não é nem o assessor, é o gerente que está faltando, né? Então, essa visão mercadológica atrapalha um pouquinho, porque a questão de já ter tido frustrações da empresa, isso é muito comum e atrapalha também novos investimentos. E a mais de todas, né? A number one é a falta de recursos mesmo. As empresas, elas acham que marketing é caro, e de fato né? Dependendo do que você precisa, porque geralmente as empresas, elas vêm com uma demanda muito, muito urgente, muito grande. Elas querem vender 20 mil, mas tem 200 reais para botar no marketing, né? Tipo assim, é meio ilógico, assim, né? É uma conta, assim, que quer começar, não é nenhuma empresa que está já há muito tempo no mercado. Se você tem um produto bom, de high ticket, um público bom, né? Ai, querida, quanto mais eu ouço você, mais eu acredito que aprender é o melhor caminho. Ai, feliz dia da mulher, é verdade. Hoje é dia da mulher. Que bom que tu me lembrou, Val. Feliz dia mulher, feliz dia para todas as mulheres. Aliás, eu tô nesse ponto aqui dos recursos que é útil pra gente encerrar, porque depois, sabe que eu vou pra onde? Eu vou pra SMK Studios hoje. Hoje não tem tal que nem primeira impressão. Hoje tem lançamento de um podcast novo que eu vou fazer com duas gêmeas maravilhosas. Chama Por Dentro e Por Fora. Mulher por dentro e por fora. Eu sou mulher por dentro e por fora. Você é mulher por dentro e por fora. Com a Karina e com a Beta. Elas são Karina e a Karina é Beta, tá? Na verdade, a Beta é apelido, é Karen, tá? Karina e Karen. Elas de Oliveira, elas são psicólogas, irmãs gêmeas, uma é psicóloga extremamente profissional e a outra trabalha com estética, tá? Ela é uma biomédica. Então, a gente vai falar por dentro e por fora, tá? E eu vou mediar porque eu falo de liderança. Então, a gente resolveu fazer um trio para lançar esse produto, esse projeto novo, porque eu gosto de falar sobre a liderança e o empoderamento da mulher. A gente não gosta muito dessa palavra empoderamento feminino, né? Mas é no sentido de dizer assim, olha, mulher, você tem seus problemas, você tem suas dores e a gente vai falar sobre eles, porque a gente quer que você exploda. Quando eu falo em marketing, eu falo em liderança, né? Porque o marketing pessoal, ele tem que fazer a gente brilhar, e a gente tem que liderar nossos negócios, e a gente tem que dominar tudo isso. Mas eu preciso, para que eu possa fazer isso, para que eu possa ter resultados de vida, eu preciso estar com a minha mente saudável e com o meu corpo saudável. Eu preciso estar com a minha autoestima lá em cima. Então, o papo é sempre sobre autoestima. Autoestima, autoconfiança, autossegurança. Eu não consigo abrir um vídeo, eu não consigo arriscar, eu vou com medo. E é isso que a gente tem que romper algumas coisas, né? É às 11 horas, Val. Às 11 horas. Eu vou publicar o link no meu... a gente vai rodar pelo meu YouTube, pessoal. Enquanto a gente já montou o logo do projeto e tudo. Só que foi um convite, uma oportunidade que surgiu, foi tudo muito rápido. Então o YouTube, ele precisa de umas horas, né, de um tempo para poder fazer transmissões online, ao vivo. Então eu já vou fazer pelo meu YouTube, depois a gente vai começar a abastecer do canal. Eu vou colocar o link nos meus stories para vocês acompanharem. Aí participem, porque vai estar sensacional. A logomarca, é só para vocês entenderem, é um cérebro, tá? Um microfone e um salto alto, né? Só para vocês verem que vai ser a explosão desse negócio. Por dentro, mulher por dentro e por fora. É para ativar a sua liderança, para você fazer o seu marketing pessoal com brilho, mas sempre com muita autoconfiança, autoverdade. Por isso que esse projeto surgiu com as duas. Foi algo sem querer, as duas, tá? É a Karina
e a Karen, a Karina biomédica e a Karen psicóloga, e elas são gêmeas, então vai ser fantástico, porque vai ser muito divertido, e elas são divertidas, você vai adorar, tá? E é isso, gente, começa às 11 horas, daqui a pouquinho tô indo pra lá, então é sobre isso, tá? Então, a questão do financeiro, pra gente encerrar, a questão financeira, ela é o que mais faz as empresas deixarem de investir, elas acabam dizendo que marketing é caro, e de fato é, só que é um investimento que volta se você tem estratégia, e é um investimento que você não tem se é tanto, vai conforme a sua alavancagem, e quanto mais você alavanca, maior, só que você tem que saber que se você tem R$200 para retornar 20 mil é difícil, a menos que você já tenha a menos que você já tenha uma maturidade muito grande e você já esteja fazendo marketing há muito tempo, e aí nesse caso você investiu tempo, então eu sempre digo, investimento de tempo ou dinheiro faz o seu marketing acontecer, o importante é você começar equilibrando essa dose, ciente de que é um passinho de cada vez para você cada vez ganhar mais dinheiro e performance dentro da sua autoridade mercadológica através da estratégia de marketing, né? Então, é para todos, inbound é para todos, você pode aprender, é relacionamento com o cliente, você pode fazer, é para todos, tá, gente? Feliz Dia da Mulher, feliz Dia da Mulher, poderosas, eu acredito que a mulher ela consegue salvar o mundo, tá? A mulher, eu amo os homens, eu não sou feminista, gente, eu amo os homens, tá? Eu adoro homens. Eu acredito, tá? Só que as mulheres, elas que criam, elas que cuidam, elas que são professoras, né? Ainda naquela fase da infância. Então, os primeiros aninhos de vida ali, tá na mulher o cuidado, o homem é razão, a mulher é paixão, o homem é razão, a mulher é emoção. Então, o homem, a gente precisa da energia da força, mas a gente também precisa da energia do cuidado. Só que a energia da força, ela faz acontecer. E a energia do cuidado, ela faz brilhar. Ela faz os valores serem construídos, né? Então, hoje a gente tem uma humanidade que tem muitos problemas, é porque as mulheres têm que se encontrar, né? Eu vejo muitas mulheres aí querendo brigar com os homens ao invés de encontrarem seus espaços e fazerem acontecer. Então, eu desejo para você, mulher, que tem força. Todas temos, né? A gente tem o dom de gerar, né? Gerar uma vida, isso é uma força incrível, isso é uma força que não tem, né? Não tem explicação. A gente tem a força de gerar uma vida, olha a força de uma mulher. Desejo muito brilho hoje e sempre para todas as mulheres que estão aqui comigo, tá? E te espero às 11 horas lá vai no link, cuida ali meus stories pra gente entrar ao vivo falando por dentro mulher, por dentro por fora, tá? Beijo, até mais, até logo, até amanhã ou até às 11 horas. Até mais.